Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um CrossCast, o podcast da Clínica Cross. Aqui a Clínica Cross é uma clínica que já tem quase 50 anos de experiência na alergia e imunologia. É uma clínica que também faz a parte de endocrinologia e a gente tem uma série de médicos aqui no corpo clínico. A ideia aqui desse podcast, do CrossCast, é a gente entender um pouco mais a carreira do médico de maneira geral. E, mais especificamente, a carreira do próprio alergista e imunologista. Então, hoje a gente tem um convidado mais que especial, a doutora Paula Lazzaretti. Doutora Paula, primeiro, muito obrigado por participar aqui do nosso CrossCast. Essa entrevista para explicar um pouco a dinâmica. É uma entrevista bem tranquila, bem relaxada, onde a gente vai fazer e vai entender um pouco mais, vai fazer algumas perguntas em relação à carreira médica. Então, a primeira coisa que eu te pediria é se você puder apresentar rapidamente quem é a doutora Paula. Muito obrigada, Pedro, pela apresentação e pelo convite. Achei muito legal essa ideia. Que bom que deu certo. Meu nome é Paula Castro, então, eu sou médica, formei em 2018, depois eu fiz residência em clínica médica e depois residência em alergia e imunologia. Eu também tenho um hobby, além da medicina, que é jogar futebol, por incrível que pareça. E nas minhas horas vagas acabo aproveitando o tempo livre para, jogar futebol, fazer esporte, que eu acho que é muito importante também na nossa saúde. Legal. Muito bom. Então, estamos aqui com uma especialista em alergia e imunologia pela USP. E a primeira pergunta, doutora Paula, que eu acho que é uma pergunta, vamos voltar alguns anos atrás aí na sua vida. Se você pudesse pegar, entrar numa máquina do tempo e voltar e passar algumas dicas para Paula do primeiro dia de aula de medicina, qual que seria, como seriam essas dicas? Eu acho que assim, quando a gente entra na faculdade, né, a gente é bem imatura, a gente acabou de sair do colegial. Então, o que eu daria de dica para a Paula do passado é realmente se dedicar aos estudos, o máximo possível, mas também aproveitar o que a faculdade tem de bom também e a- também acrescentar um pouco mais algumas matérias diferentes que a faculdade de medicina não nos oferece. Como, por exemplo, a parte financeira, a parte de gestão em consultórios, isso a gente não tem. E até um curso, por exemplo, que é algo de desafio na nossa profissão, que é como conversar com os pacientes, como lidar com os pacientes, né? Como transmitir as notícias aos pacientes, que eu acho que isso é muito importante e infelizmente não é dado ao longo da graduação. Legal, essa é uma super resposta. E aí até me ocorreu aqui da gente voltar mais um pouquinho no tempo. Hum. Por que que a Paula decidiu ser a doutora Paula? O que que faz alguém falar, não, o meu caminho é estudar 15 anos até começar a trabalhar? Por que que alguém ia por esse caminho? Realmente, quando você fala 15 anos, pesa um pouco. Mas, na verdade, desde que eu era criança, eu já pensava em fazer medicina. Só que eu sabia que era muito desafiador, seria realmente difícil entrar. Hoje em dia é bem difícil entrar em medicina, muito concorrido. E ao longo dos anos eu fui até no cursinho, como era difícil de entrar, até pensei em fazer outra área, como veterinária. Mas a minha paixão realmente era medicina. Então, se eu não entrasse ou tivesse entrado em outra faculdade, eu acho que eu ficaria triste, não seria o que eu queria. Desde criança eu gostaria de fazer isso, porque eu tenho dois exemplos em casa, né? Dois pais, meu pai e minha mãe são médicos, então sempre foram um exemplo para mim, e mostraram para mim o que que era, né? Ser médico e cuidar dos outros, que eu acho que é o mais importante para gente. Olha, eu estou vendo que a gente vai e volta tanto para desafio quanto também para o que motivou é a empatia em relação a outro ser humano, né? Então, outras pessoas, tanto da parte de que é o que motiva o médico, quanto da parte também de é o desafio no dia a dia, né? Sim. Então, vamos falar um pouco desse tema.
quais que são os desafios? Por que que esse tema é desafiador? Da minha cabeça, eu não sou médico, né? Não, Uhum. nunca tive essa experiência, eu sou da parte administrativa e fico com muita dúvida e muito questionamento quando eu vejo os médicos comentarem o quão desafiador é você fazer a consulta com o paciente. Por que que isso é desafiador? A primeira parte de desafio, né, o primeiro desafio que a gente tem é você fazer o paciente querer voltar em você. Então a gente fica inseguro, né? A gente, ao atender um paciente, você não sabe se você vai bater com o paciente, cada um é diferente. Então acho que esse é o principal aqui, né? A gente fala em lidar com o paciente e cada paciente é diferente, cada um tem o seu jeito, cada um já conversa, expõe as queixas de uma maneira. Além disso, também, claro, os familiares, né? Então, existe também todo um complexo maior que envolve a família, então, os pais das crianças que têm alergia, por exemplo, né? Que tem que lidar com isso, o medo deles. Então, é sempre um desafio você atender alguém e a gente fica inseguro, querendo que a pessoa goste, que volte, né? E aí fica sempre um receio disso não acontecer. E acho que também tem uma questão de, às vezes, não depende de você. Como é que você vai controlar se a pessoa vai sempre gostar? Às vezes, por N questões, a pessoa pode simplesmente não gostar e não é sua culpa, certo? Mas é difícil, né? Quando a gente começa a atender, você fica, meu Deus, minha agenda não tá cheia. Será que eles não gostaram de mim? Será que estão falando mal de mim por aí? Então, eu E acho que essa é um é uma medo. sensação que você ouve de outros médicos no começo de carreira, essa insegurança de, ai meu Deus, será que eu estou fazendo tudo errado? Aquela um pouco da síndrome do impostor. Ai meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não deveria ser Sim, médico. sim, muita gente, não só a nossa especialidade, né? Várias especialidades também lidam com isso. Até quando a gente sai da faculdade, a gente não tem esse preparo e essa segurança de atender os pacientes, né? Dá um medo mesmo, Mas tem algum curso hoje, ou só a experiência mesmo, para entender como lidar com o paciente? só a experiência. Se você consegue nos passar, e aí para quem está ouvindo, né, para os futuros médicos, ou os médicos que ainda não entraram, não passam, não trabalham com consulta ainda, né, ainda estão na faculdade, algumas ou uma dica de como você consegue, no consultório, atender bem o paciente. A gente sempre tem que envolver o respeito, né? Acho que qualquer situação, não só durante a consulta, mas é, ser, tentar ser simpático, não sei se eu poderia falar isso, mas assim, tentar entender a queixa, ouvir bastante o paciente, que é algo que às vezes a gente está na correria, na ansiedade, acaba que a gente quer só, né, entender a queixa e passar o tratamento. Então, isso é algo que até estressa a gente, né, de o tempo que a gente tem. Então, às vezes os pacientes atrasam, às vezes acontece alguma intercorrência com a gente já chega no consultório atrasado. Então, isso acaba refletindo nos nossos pacientes. Então, primeiro, respeito, conversa, ouvir, aprender a ouvir bastante, que eu acho que é importante. E tentar se solidarizar, né? Pensar se você estivesse no lugar do paciente, né, um dos pais com medo de uma alergia grave, então será que eu também não estaria assim? Será que eu não estaria preocupada? Com certeza, né? Então Uhum. acho que é importante a gente lembrar disso. Paulo, eu vou te dar uma situação, um desafio aqui que você comentou. Bom, você está esperando o seu paciente e a agenda está cheia. Esse paciente era para ele chegar às 3, ele chegou às 3:30. Como é que a gente consegue contornar essa situação? Nossa, isso é muito difícil e até me dá ansiedade só de você falar. Porque quando o paciente atrasa, acaba encavalando todos os próximos. E aí acaba que ele reclama porque acha que eu, né, estou atrasada. Então, eu acho que é algo assim que a gente até pensou bastante, né, na parte administrativa, se deveria é, bloquear, não, depois de 15 minutos, a tolerância é 15 minutos, ou até a falta, né? Que às vezes os pacientes faltam bastante no nosso consultório, então, sem avisar, a gente até pensou, né, se não deveria cobrar, né, uma taxa para marcar.
Então, eu acho que é importante os pacientes saberem que o horário está reservado para ele, né? E é naquele horário. Então, acaba que quando ele atrasa um monte de outros pacientes que ficam irritados, e aí o atendimento já não fica o melhor. Então, acho que é Desafiador. desafiador, muito. Legal. Bom, uma coisa que eu sempre me perguntei aqui também é o que mudou. Vamos pegar o cenário da medicina 30 anos atrás e o cenário da medicina hoje. O que mudou? Acho que muita coisa. De principal, acho que os estudos avançaram muito, né, nesse tempo, nesse período. A gente tem artigo, né, milhares de artigos saindo por dia, até às vezes de um mesmo tema, né? O Covid mostrou isso para a gente, que ao longo do ano do Covid já a gente teve milhares de publicações e desenvolvimento de drogas, né, novas vacinas. Então, para você ver como a medicina anda rápido, né? Então, tá sempre inovando. E eu acho que hoje em dia o que tem se falado mais é a inteligência artificial, que é algo que vem para agregar a nossa profissão, e não só a nossa, como várias, né? Mas a nossa de maneira talvez maior ainda, né? Que a gente consiga usar a inteligência artificial na nossa profissão. Eu acho que isso é o que mudou mais. Legal. Bom, só para a gente fechar, eu acho que foi um bate-papo bem legal, mas para a gente fechar, eu queria que você descrevesse um pouco dos próximos 30 anos da medicina. Como é que vai ser esse cenário e como é que o médico ele entra nesse contexto? E quais são os desafios que o médico precisa se preparar? O médico que está entrando hoje na faculdade, o que ele precisa se preparar já para ser a carreira de 30 anos? Eu acho que assim, quem está se formando agora vai passar por um desafio que a gente aqui no Brasil estão abrindo muitas faculdades de medicina, então tem muita gente se formando quando a gente não tem vaga suficiente de residência. Então, o que vai ser dos próximos 30 anos é que nós não teremos tanta gente especialista, né, que fez residência, quanto hoje, talvez, né? Quer dizer, a gente vai ter bastante, mas não o suficiente para todos os médicos. Então, acho que vai ter muita gente ainda trabalhando como plantonista, talvez o valor dos plantões, né, pela procura Caia. caia, exatamente. E o número de pós-graduações, né, que às vezes a gente consegue, ao invés de fazer a residência, as pessoas acabam fazendo pós-graduação. Não é o ideal, porque tem menos horas, é menos específico do que uma residência, mas também deixa o médico um pouco mais especialista também. Então, eu acho que isso vai ser um desafio para quem está saindo agora já. As concorrências das residências já estão super altas, E vão ficar mais altas ainda. A relação provavelmente. candidato-vaga vai aumentar, vai ficar mais competitivo. Provavelmente. Acho que o mercado vai ficar bem mais competitivo. E, por outro lado, né, um benefício realmente vai ser o uso da inteligência artificial, que eu acho que ainda vai ter muita mudança e muito benefício na área médica. Ainda tem muito desenvolvimento a ser feito nessa área. Bom, então aqui a gente encerra a nossa Crosscast. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. Doutora Paula, muito obrigado por compartilhar um pouco dos seus desafios, da sua experiência como médica aqui, que espero que isso ajude também futuros médicos e médicas. E a gente faz um convite aqui para vocês ouvirem outras entrevistas nossas. Nossa ideia aqui é sempre dar acesso ao nosso corpo clínico aqui da Clínica Cross, que tem muito conhecimento. Então, vamos democratizar esse conhecimento. Então, faço esse convite. Obrigado, doutora Paula. Obrigada a você pelo convite. Espero que a gente possa conversar mais no futuro. Uhum. E é isso. Sigam, nos sigam, comentem, compartilhem, nos enviem as dúvidas e obrigado.